Rizek e Bruno Formiga debatem aí caso cuiabano e a profundidade, a qualidade do elenco do Botafogo e até onde podemos chegar com esse elenco visando títulos na atual temporada. Mas tá linda a cara de bunda Mauro César e Casagrande também, entre outros ali do UOL, se revoltam e cobram explicações de John Textor sobre o negócio com o cuiabano. Agora o Textor deve explicações por um empréstimo de jogador. Vai fazer o que, cara? Cobram tanto, isso rola no Brasil porque aqui não tem fair play financeiro. Lá na Inglaterra tem. E rolou. E aí? Então vamos ver que esse vídeo também tem papo de craque, tem muito mais pra vocês sobre essa revolução que está se fazendo no Brasileirão, no futebol brasileiro, porque o cuiabano voltou. O cuiabano é o novo Cristiano Ronaldo, né? O choro é livre e é de graça. Bom, vamos reagir aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo para ajudar o canal também. Aqui embaixo temos links importantes para você ver nosso Instagram, canal reserva, canal principal. Siga e se inscreva em todos eles. E também aqui embaixo, na linha do tempo do vídeo, né? O cursorzinho vermelho passando, avançando, você tem os capítulos. Quiser pular a parte do seleção com o Rizek e ir direto pro Maurinho, você pode pular, tá aqui embaixo. Você vai ver ali escrito UOL, Mauro César e Casagrande e vai direto pra ele. Quer ver o papo de craque direto, não quer ver Maurinho, não gosta do Maurinho? Pula pro papo de craque e muito mais. Você escolhe a parte que você vai ver e na descrição do vídeo tem também a minutagem certinho, qual parte começa qual programa. Vamos começar a reagir aqui, bora, depois a gente volta. Aliás, e assim, o Botafogo, cara, por mais que ele esteja passando por um momento de turbulência, de muitas incertezas, o Botafogo segue muito ativo no mercado, né? Muitas saídas, muitas vindas. O Botafogo está sempre em movimento. E algumas loucuras que eu tô falando, isso é coisas que não dá pra... O John viaja, não viaja, volta, viaja uma semana depois. O cuiabano vai, bota a camisa, apresenta, no dia seguinte volta pro Brasil emprestado. E você sabe que se materializou... Podia ter feito isso online, né? Pega pelo Meet, velho, apresenta ele pelo Meet e deixa o cara aqui, pô. Dá uma passeada. Pô, mas nada. Se materializou uma informação que eu dei lá na época do Mundial de Clubes, que um dos motivos que desgastavam muito o Paiva com o Textor é que o Textor avisou o Paiva que queria negociar o cuiabano como lateral, para ele parar de escalar o cuiabano na ponta, porque isso prejudicaria o negócio. E o Paiva falou, não vou fazer isso, eu vou escalar onde eu quiser. Esse foi um dos motivos. Aí se concretizou, o cuiabano vendido como lateral, mas como lá ele seria a terceira opção no Nottingham Forest, pelo menos essa foi a explicação oficial, ele retorna ao clube vendedor por empréstimo. Mas nessa o Paiva estava certo, né? Nessa briga, tudo bem que o Textor ganhou dinheiro, mas o Paiva fez a postura correta. Concordo. De bancar o que ele acredita. Concordo. Inclusive nas outras, na minha opinião, certas de escalar o time como ele queria, independentemente do Textor errado, né? achar que... Você acha que ele ganhou dinheiro com o cuiabano, assim? Obviamente, né? É que ele está se aproximando do grego lá do... Então, mas eu acho que a gente nunca sabe ele vai a qualidade salvar o empréstimo, né? Não se eu acho sabe. que é muito mais alguma dívida que ele tinha com o grego e falou assim, ó, pega o cuiabano, pelo amor de Deus, depois tu me empresta, mas ele fica com o máximo. Ele deu quase assim, o Botafogo de garantia lá pro empréstimo que ele pegou. Vou resumir a situação porque ela é muito nebulosa, muito complexa. O Marinakis hoje é um possível investidor do novo conglomerado de clubes que o Textor deseja formar. O Botafogo ainda pertence à Eagle, o Textor está tentando tirar o Botafogo da Eagle, que é o grupo que ele fundou, mas ele está afastado do comando ainda, muito embora ainda seja sócio da Eagle, mas ele está afastado do comando. O Textor está tentando tirar o Botafogo, colocar um preço no Botafogo e tirar o Botafogo do Grupo Eagle. E um possível investidor, pelo menos é o que eles têm sinalizado para o Grupo Eagle... É o Marinakis. É o Marinakis. O Grupo Eagle já pediu, inclusive... E já foi um possível investidor do Vasco também. Já foi. A informação que eu tenho é que ele esteve muito próximo de um negócio na base do São Paulo. São Paulo não aceitou os termos. A informação que eu tenho é que o Vasco nunca foi de interesse do Marinakis, ele só escutou, mas não quis. E o Botafogo, o Textor enxerga nele uma boia de salvação, um investidor. E eu acho que isso é muito claro para você entender os muitos negócios feitos entre Botafogo do Textor e o Nottingham Forest do Marinakis. Muitos negócios até aqui, isso não é à toa. Mas o Botafogo, que não para de se movimentar, também fez uma janela forte, cara. Mas com o timing errado, né? Foi a janela do Botafogo adiando as gente. coisas e o ano está acabando e agora que o time está começando a se montar em campo. Concordo. Eu só estou avaliando os nomes. Sim, isso. Pô, Neto, Bom. Christian Lohr não conheço.
Gabriel Bahia, Caio Pantaleão tá jogando bem, Arthur Cabral gastou quase 100 milhões, Jordan Barreira, confesso que não conheço, Danilo, eu acho que é o jogador que está naquela prateleira para mim que a gente debateu aqui, do Jorginho, do Samuel Lino. Muito bom. Muito bom, eu acho excelente. Montoro, esse vai dar muito dinheiro. Diferente. Né? Joaquim Correa, o Cris Ramos, que eu quero ver um pouquinho mais, também são... É que alguns a gente já tem diferente ali. O Flamengo a gente já tem um tempo de janela para ver alguns que funcionaram ou não funcionaram. O Botafogo aí na prática, o Danilo, eu acho que agora vai talvez se reencontre e tem que ver como é que ele coexiste ali com o Marlon Freitas. O Montoro eu acho que ok, valeu. E o Caio Pantaleão. Os outros, assim, o Arthur Cabral, eu acho que ainda precisa mostrar. O Joaquim Correa tem altos e baixos. Assim, eu acho que ela é uma boa janela, mas com asterisco. Qual é o seu asterisco? Porque eu acho que a gente precisa ver. Tem caras aí que vão precisar jogar ainda. O Joaquim Correa precisa virar a chave. Sim. O Arthur Cabral é completamente diferente do Igor Jesus. São características nada a ver, né? Agora, no papel, quando a gente coloca o mesmo campinho que a gente fez para Palmeiras, para Flamengo, e vê o elenco do atual campeão da América e brasileiro, vocês acham que dá para competir? Eu acho que em termos de expectativa, sim. Mas se você olhar, por exemplo, para o Felipe Anderson e medir a expectativa que ele tinha na chegada dele ao Palmeiras e a realidade de hoje, você já encontra uma diferença grande. Na teoria, o Botafogo está remontado. O problema é o timing das coisas. A temporada já está indo para o ralo. Cuiabano agora pode ser escalado de ponta ou não? Agora que tá vendido. Tá vendido já, né? Então. O problema é que tem... É uma diferença. Acho que pode. Cara, e no capítulo janela... Competir eu acho que dá, mas ficou claro que em algumas frentes não dá, né? Tanto que já rolou a eliminação. Eu quero ver se o Mauro virar diretor de futebol de Botafogo, o que ele vai falar de um jogador que foi vendido para o Nottingham Forest, foi reemprestado. Não, o cara foi apresentado, atualizou na rede social, né? Tirou camisa, tirou foto. Né? É uma loucura o que aconteceu. Isso aí é assim, o mercado sem fair play financeiro acontece de tudo. De tudo. Por que diabo fizeram isso? O jogador vai e volta. João Textor e o Marinac, os dois chegam num acordo, tá lá com a camisa. Pô, vou jogar a Premier League. Chegou e voltou. O que a gente já viu acontecer, você compra e fala, ó, você continua aí até fazer 18 anos, você continua aí até o final da temporada. Agora viajar até lá. O Hendrick, é o Estevão. Aí são os garotos que tem que esperar ter 18 anos, mas tem jogador que disputa antes, Libertadores, depois vai. Agora, vai até lá, tira a foto, muda o perfil, como disse o Mauro, e volta. Então, não é uma loucura. Alguém não tem que explicar isso? Alguém não tem que fazer... Exato, eu tô falando, vou no popular, falando com o causa. Não tem que explicar um negócio desse. As explicações são prosaicas. Você vê as matérias sobre o assunto. Não, o Botafogo me pedia emprestado, resolveu emprestar. É mais ou menos assim, eu pego, te vendo um carro, você compra o carro, daqui a pouco... Pô, me empresta o carro e eu fico com o carro. Isso. Que diabo é isso? Você comprou para emprestar. É um negócio que não tem explicação razoável, ninguém consegue encontrar. Mas e aí? Não tem fair play financeiro, é um mercado desregulamentado, faz de tudo. Tem que esperar uma coletiva que tenha o texto aí para ver se os repórteres perguntam, porque, sinceramente, eu concordo, eu fiquei ouvindo o Mauro falar, lá no começo, quando ele falou do caso do São Paulo, que tem repórter que fica só passando aquilo que é interessante para o clube, interessante para o jogador, interessante para dirigente. Oficial, exatamente. E eu acho que isso é real e acontece muito. Muito mesmo. Tem uma determinada coletiva, tem uma figura lá sentada que tem um monte de coisa para explicar e as perguntas são todas chutando para os lados. Não tem uma resposta daquilo que a gente quer ouvir. Né? Do Textor, do Botafogo, tem que ter um grupo de jornalistas que fica em cima lá, porque alguma coisa tem que ser explicada. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. O que aconteceu? O que o Textor fez? Que tipo de negociação foi essa? Por que o cara foi e voltou? Qual é o motivo? O time não quer o cara? Por que comprou? O Botafogo quer ficar com o cara? Por que vendeu? Porra, cara. E são várias negociações entre os dois, né? Igor Jesus, Danilo. Aliás, o Marinac está nessa aí, o grego que pode investir na base do São Paulo, está nessa história aí, tá? O Marinac é o dono do Nottingham Forest. O dono do Nottingham Forest. Ele está operando no Brasil, o fato é, o Botafogo está o tempo todo aqui. O São Paulo acho que está descobrindo a roda. E ele tem, inclusive, um emissor aqui, que é o Juliano Bertolucci, ele é um dos empresários mais poderosos do mundo, não só do Brasil, e ele tem feito absolutamente todos os negócios pelo Marinax aqui no Brasil, inclusive os jogadores que não são dele. Tem uma emissora? Não, ele tem um emissor, tem um agente, um representante. TV, não. Assim? É como se fosse, que nem no caso do Carlos Miguel que veio pro Palmeiras. O empresário do Carlos Miguel é o Veloz.
Gilmar Veloz, que é um empresário das antigas, já tem o empresário do Tite, o empresário do Pato, ele é um empresário que tem vários jogadores. O negócio entre Palmeiras e Nottingham Forest foi feito pelo Bertolucci. O que é normal, nas janelas acontece isso de ter parceria. O John foi pro Nottingham Forest com o apoio do Bertolucci. Sim. O Bertolucci, ele é representante, né? Lembrando mais jogadores. Ele é quase que um representante do Marinax nos negócios do Brasil. Essa questão do Carlos Miguel também é bem esquisita. É muito estranho. Sabe, você vai com o Corinthians, o Duílio baixa toda a multa do cara. Era 50, passou para 4. O cara vai pro Nottingham Forest. Aí o cara fica meia temporada, não foi? Meia temporada e volta pro Palmeiras. Isso. Aí o Nottingham Forest vai e contrata o goleiro do Botafogo. Aí o cara vai pra lá, o goleiro do Botafogo. Mas ele não tinha contratado um cara jovem também, há pouco tempo? Realmente carece de explicação. O Rubens Lisboa, nosso produtor pauteiro aqui, mandou uma boa. A despedida do Cuiabano no Instagram foi: esse não é o adeus, é só um até logo. Realmente foi esse é o até logo, né? O cara bateu lá e tá de volta aqui. Negócio realmente... Podia fazer tudo isso por videoconferência, né? A inteligência artificial, bota a camisa aqui, inteligência artificial, põe um negócio no fundo, eu tô aqui no estádio, mas não tô não. Será que lá no Wikipedia do Cuiabano tem lá Nottingham Forest já? Boa pergunta, né? Será que tá? 0 jogos? 0, 2 dias lá, enfim... Eu acho até, assim, que o... Nenhum treino. Eu queria entender, porque, assim, aqui, como o Mauro falou, é um mercado desregulamentado, não tem regra nenhuma, mas e lá? Né? E lá na Premier League também é assim? Então o cara... Mas lá ele foi registrado, no caso. Ele bateu lá e voltou. Não foi nem inscrito, não jogou, e outra, enfim. A gente tem dúvidas até de quanto que foi realmente o negócio, né? Isso. Porque vai saber quanto que o Nottingham realmente pagou ao Botafogo, porque lá ele vai ter que mostrar na Premier League, eu paguei tanto, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros de libras e tal, eu tenho receita de tanto, eu posso investir até tanto. Isso eles têm que mostrar. Esse é o fair play financeiro que existe lá. Agora, quanto será? O Textor divulgou a verdade pra gente aqui? Nem o Robin Hood tá entendendo o que tá acontecendo. Eu quero falar do Cuiabano. E eu quero ouvir o Rodrigo Brandão falando sobre isso. Fala, Rodrigo Brandão! Breno, hoje a gente vai trazer mais um episódio da série Coisas que Só Acontecem no Botafogo. O nome do episódio é A Volta dos Que Não Foram. Que parada, cara. E o Cuiabano está de volta ao Botafogo. Jogador que foi negociado com o Nottingham Forest na sexta-feira, viajou para a Inglaterra no sábado, foi apresentado, vestiu camisa, tirou foto e voltou. Ontem, o nosso colega Thiago Franklin trouxe essa informação. O Botafogo está acertando o retorno do Cuiabano por empréstimo até o final desta temporada, a princípio. O Textor pediu, o Gregão cedeu e ele está chegando hoje ou no máximo amanhã aqui no Brasil para se juntar aos demais companheiros. Não deu nem tempo de sentir saudade. O Nottingham Forest preparou uma cartilha para que o jogador possa seguir. Eu vou trazer alguns itens dessa cartilha. Cuidados com a alimentação. O Cuiabano vai precisar melhorar o seu inglês, ter aulas para que quando ele voltar em janeiro esteja falando minimamente o idioma, e também uma exigência da equipe inglesa de que ele tenha mais minutagem na equipe titular. O Botafogo, quem vai pagar o salário dele, o salário que foi acertado com o Nottingham Forest. Agora, o ponto principal desse retorno foi a vontade do jogador. Ele quis voltar e a vontade dele influenciou os dirigentes do clube inglês na decisão de emprestá-lo ao Botafogo. Então, Cuiabano está de volta, um jogador de muita qualidade que vai ser muito útil ao técnico David Ancelotti. Valeu, Breno. Isso é verdade, ô Brandão. De fato, assim, tecnicamente falando, eu acho muito bom. O Cuiabano tá aí. Eu espero que não esteja vislumbrado, no caso, né? Ou deslumbrado, o pessoal adora falar isso também. Eu acredito que não, porque o Cuiabano se mostrou um cara pé no chão e tal. Agora, tem uma coisa que eu não gosto, Gabriel Farias. Falei com você isso esses dias. Eu não gosto de gente sonsa. A sonsice me deixa pé da vida, Gabriel Farias. Gente sonsa. Sabe, pessoa sonsa que se faz de cachorro-quente? Que tem sonho de ser cachorro-quente? Gente sonsa me deixa pé da vida, né? Mas eu vou me fazer de sonsa agora. Eu tenho uma opinião, Gabriel Farias. Você tem? Mas eu vou ficar quieto. Vou me abster desse assunto. vou me limitar tecnicamente. É uma boa permanência. Eu acho muito bom o Cuiabano ficar tecnicamente falando.
Agora, sobre a negociação, porque tem o fair play financeiro, o orçamento, balanço, tá indo, tá voltando, relação com o grego. Saibam que eu tenho uma opinião. Mas eu não vou falar, não. Não sei você, Gabriel. Não, então, Breno, a questão é a seguinte: o impacto imediato o Cuiabano fica. Isso, óbvio, que é uma boa notícia. Mas eu até falei sobre isso lá no meu Instagram. Pra galera que não me segue, vou fazer o jabá aqui. Gabriel Farias FC. Gabriel Farias FC. Tá vendo, debatendo com a galera ao longo do dia hoje. O seguinte: é uma notícia que deveria causar, pelo menos em parte da torcida. Vou me colocar agora como um torcedor aqui. Eu recebo a notícia. Eu tava no cinema ontem com a minha esposa. Quando eu saí, Cuiabano de volta. A primeira reação deveria ser, que bom. Sim. E a minha primeira reação foi, estranho isso aí, hein? E é óbvio que o impacto imediato, o cara estar em campo, ajudar, vai ser ótimo pro Botafogo. Ninguém nega isso, é quase que um fato, não é nem opinião, quase que um fato. Mas toda essa situação envolvendo o Botafogo, e aí eu vou além, né? Vou até a briga jurídica que se formou, John Texor, Eagle, tudo isso nos preocupa. E eu acho que qualquer torcedor com um mínimo de senso de responsabilidade está preocupado agora com o futuro do clube. E aí você começa a negociar vários jogadores com o mesmo clube. Tá muito claro que o Texor e o Marinax, de alguma forma, estão alinhavando ali uma parceria. Algum acordo há, né? Se o Texor vai levar o Botafogo pra rede de clubes do Marinax, ou se vai ser só uma parceria, se vai ser só empréstimo, se vai ser só dinheiro entrando, não sei qual vai ser. Não posso falar aqui, seria leviano também. Não vou entrar nessa, tem uma galera, lavagem de dinheiro. Gente, quem faz esse tipo de acusação, pelo menos num lugar sério, num veículo sério, tem que comprovar. Eu não vou entrar nesse papo. Agora, é uma situação que nos deixa, no mínimo, com uma pulguinha atrás da orelha. E aqui eu não tô dizendo que tem algo de legal, que tem algo de errado, tem algo de certo. A gente precisa aguardar e o tempo vai responder isso. Mas no primeiro momento é estranho. E não me venham comparar com essas situações de jogadores que são vendidos e ficam aqui por empréstimo um período. Eu ia falar isso, porque essa situação, ela é tão esquisita e tá sendo feito de qualquer maneira, é a visão que a gente tem. Aí eu tô falando, né? Eu falei que não ia falar e tô falando. Porque se fosse assim, eu tava pensando exatamente nisso. Botafogo e Nottingham Forest chegam a um acordo e Cuiabano é jogador do Nottingham Forest. O jogador permanece até o fim do ano. Se fosse assim, ele não ia precisar viajar pra lá, tirar foto com a camisa do clube, ser apresentado, tirar foto no estádio, pra depois menos de uma semana depois de voltar. Você desvaloriza, cara. Óbvio que isso... O absurdo é que você desvaloriza o jogador, o Botafogo. E fica um negócio estranho, né? É estranho. Assim, pode não ter nada de errado. Pode se comprovar amanhã que não tem nada de errado. Mas que é no mínimo estranho o jogador, quando acontece esse tipo de situação, muita gente tá lembrando uma negociação do River com o Manchester City. O Julián Álvares, atacante que jogou a Copa do Mundo pela Argentina, campeão do mundo, tá atualmente no Atlético de Madrid. Muita gente comparou essa situação e não é a mesma situação. O Julián Álvares, ele é negociado. O City comunica, olha, agora esse jogador é meu. A grosso modo, o City fala isso, mas ele cumpre um ciclo no River Plate já pré-determinado. No Botafogo, não, o Cuiabano fez um vídeo de despedida, galera. Não é um adeus, é um até logo, espera um dia voltar, claramente direcionado para seguir a carreira em outro lugar. E logo depois o cara tá de volta, enfim. Não acho legal. O próprio jogador acaba ficando meio perdido nessa história, vou, não vou, e de repente tá de volta, beleza. Eu sei também que esse é um tema, né, Breno, que traz uma camada de insatisfação da torcida cada vez que nós apontamos situações que não são legais. E hoje, com toda a briga jurídica que todo mundo conhece, aí já não é mais apuração de ninguém. Todo mundo conhece a briga que está aí rolando na Justiça do Brasil, e é na França, e é na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Todo mundo sabe o que está acontecendo, e o que está acontecendo, óbvio que não é produtivo para o Botafogo. Não é saudável para o Botafogo. A imagem do Botafogo é o pior de tudo. Se fosse o Botafogo sem essa briga jurídica e acontece essa situação no Cuiabano, nossa leitura seria uma leitura até mais natural. Todos diríamos, estranho até, mas beleza. Chegaram a um acordo pro cara, então, fechar um ciclo aqui no Brasil antes de ir em definitivo pra Europa. Mas com tudo que aconteceu, a gente fica realmente ressabiado, preocupado. Vou só arrematar com o seguinte. Eu torço muito pro Textor realmente encontrar uma solução e que o Botafogo continue debaixo dos braços dele. E por que eu tô falando isso? Não por um apego muito grande ao Textor. É porque a outra opção me parece muito mais caótica, que é a seguinte: a briga esticar por muitos e muitos meses, por muito tempo. E aí um exemplo parecido é o Vasco. E uma situação talvez possa acontecer, e isso me preocupa, porque assim, Breno, eu não acredito em nenhum cenário que o Textor levante a mão e fale assim: gente, não consegui honrar meus compromissos, vou deixar então o Botafogo com a Eagle e a Eagle vai tocar daqui pra frente. Eu não acredito nisso. O Textor não vai abrir mão fácil. A outra opção é o Textor conseguir recomprar. E aí ele tentar uma gestão, digamos assim, mais tranquila daqui pra frente, né? Fora dessa situação de Lyon, Crystal Palace, fora da Eagle, né? No outro grupo dele, que ele tá montando lá nas Ilhas Caimã,
seja com Marinakis, não seja com Marinakis, ele consiga recomprar, porque essa me parece a opção a curto prazo menos caótica. Espero que não traga um grande prejuízo pro Botafogo, né, Breno? Porque o cenário que vivemos nesse momento é um cenário de instabilidade, de incerteza, e a situação do Cuiabano é um ponto dentro de todo esse cenário. Ó, manda o seu like aí, Transamérica Esportes RJ. Eu quero bater 300 likes, tá? Transamérica Esportes RJ. Tá muito legal a audiência hoje. Deixa aí o seu like. O que você acha da situação do Cuiabano? Manda pra gente. E no WhatsApp também, 99557-1013. Aqui no YouTube, o Repórter Móvel tá perguntando do Vegeta. Tá de folga hoje. O pessoal tá pegando no pé do Vegeta. O Vegeta me pediu hoje. Amanhã ele vai dobrar, galera. Hoje eu tô dobrando, amanhã ele dobra. Fiquem tranquilos. O Pé tá por aqui também. O Flagaludo, o Rafael Souza. Breno, primeiramente já dei. Boa. Segundamente, sempre te zoei pelas suas opiniões anti-fogo. Mas não tá esquisita essa relação fogo e floresta de nenhum presunto? Não entendi. Ah, deve ser o Nottingham Forest. É. Então é o que a gente tá falando, cara. É esquisito. Assim, talvez não tenha nada de ilegal e aparentemente não tem nada de ilegal. O jogador foi contratado e voltou por empréstimo, né? Só que aí você vê, tem um acordo, tem essa questão da justiça. Claramente, tem uma parceria entre o Textor e o Marinakis, o grego, então a gente acaba ficando assim com a pulga atrás da orelha, né? Pode não ter nada de ilegal e aparentemente não tem, assim, pelo que a gente tá vendo da negociação não tem, senão alguém ia ter apitado já em algum lugar, seja na Europa ou seja aqui no Brasil, né? Mas que é esquisito é. O Diogo Nascimento falou que bolo de cenoura é melhor, o Ellison falou um bolo de cenoura com chocolate, hein? A Juliana Vilma queria que você indicasse o bolo de fubá. Eu não posso fazer isso aqui no ar. Não. Chama lá no Instagram lá, Gabriel Fares FC que eu te mando. Isso. O Felipe Marinho, o sonho do Textor era ser o Chaves vendendo churros. Ele tá fazendo isso em alta escala, é verdade. Tá. Opa, toma, Chavinho. Opa, outros churros. Toma, muito obrigado. Toma, Chavinho. Opa, obrigado, Chavinho. E aí fica nessa, né, de um lado pro outro. O Bruno Fonte está por aqui também. O Márcio Moreira. Ô, Breno, você não fica injuriado quando tem erva doce no bolo de fubá? É, também Sim, não gosto. Não gosto. Verdade. 99557-1013. Fala aí. Fala, rapaziada, boa tarde. E aí? Fico vizinho do Brandão. Ô, Breno, oi. acho engraçado se fosse o Vasco, com todo esse imbróglio envolvendo o John Textor aí que tá fazendo. Como ia pesar diferente a mão? Por quê? Porque ele tá fazendo os rolos dele na cara de pau, escancarado, e todo mundo tá encarando como se fosse, no máximo, transações atrapalhadas, rolos do futebol. Não. Incrível, né? Engraçado, contraditório no mínimo. Um abraço. A contraditório com, cara, a questão do Vasco. O Igor participa sempre, ele sempre compara todas as situações com o Vasco. Eu não entendo porque no tudo que isso afeta o vascocentrismo. É o vascocentrismo. Cara, a questão da 777 é que a 777 deu um monte de calote por aí, a empresa implodiu, a empresa faliu, tanto que agora é uma outra empresa que gere, como é que eles falam? É a massa, não é massa, é massa falida. Gere a massa falida da 777. E o Vasco estaria penhorado hoje. As ações do Vasco, a não ser que tivesse uma intervenção judicial, uma coisa é essa. Agora, por enquanto, não está próximo disso acontecer com o Textor e com a Eagle. A questão lá é outra. É que o Textor tinha comprado o Botafogo com recursos próprios, aí acabou que a Eagle entrou na jogada, e depois ele pegou um empréstimo, aí colocou Lyon, como garantia para poder comprar o Lyon, exatamente. Esse empréstimo ele não tá conseguindo pagar, a dívida exponencial, cresceu muito, entendeu? Então ainda tem uma segurança maior do que era na situação da 777 com o Vasco, tá? Então assim, não tem nada, não tem crime. Porque vocês estão agindo com naturalidade. Não, até esse momento que tem dívida que não foi paga. É isso, entendeu? Não há crime. O que gerou toda essa situação pegou o dinheiro emprestado para comprar o Lyon, em parte foi empréstimo, a outra parte foi entrada de sócios na Eagle. Esses sócios passaram a compor a Eagle em relação aos clubes que a integravam, e o Textor não conseguiu pagar. E aí esses sócios estão agora contestando isso na justiça. Isso. É o famoso comprei e não consegui pagar. Wallace, o rapaz diz que um bilionário não consegue pagar suas dívidas. Cara, o bilionário não necessariamente tem no aplicativo do banco, olha lá, R$1 bilhão. Não, ele tem ações, ele tem ativos, ele tem patrimônio. Wallace, mas não sou eu que tô dizendo, tem um processo na justiça correndo. Ele não pagou o empréstimo que ele fez para conseguir adquirir o Lyon, pô. O Anderson, quando souberem o que é dívida de alavancagem, explicaram, eu dou like. Todo mundo já falou sobre isso na internet, cara. Você cresce a dívida muito alto pra poder você fazer altos investimentos e depois você vê. E ainda assim ele não pagou a questão do Lyon, e por isso, a alavancagem, o termo que usam, né, a alavancagem,
Assim, em tese não teria nem nada de errado, né, Breno? Porque você vai lá, faz as dívidas. Você conseguir pagar aí você qualifica, no caso dele, ele fez dívidas altas. Como assim dívidas altas com o Botafogo? Aí pensando agora só em Botafogo, independente de Leão. Ele fez dívidas altas, ele contratou o Luiz Henrique por uma grana, o Thiago Almada. Aí, além de pagar pelos jogadores, as parcelas e tal, ele tem que pagar altos salários, tudo isso vira endividamento, né? Todo mês o clube tem que ir lá pagar parcela de jogador, pagar salário. O custo, ele investiu no centro de treinamento. O centro de treinamentos hoje custa mais caro, porque é um CT melhor. Só que aí você conta que com essa qualificação você faz dinheiro, né? E você paga suas dívidas e reinveste, e vai dar lucro. Esse é o pensamento central. E parando pra pensar, ele conseguiu fazer isso até certo ponto com o Botafogo. O problema é que não era só o Botafogo, né? Tinha a situação do Lyon no meio, e essa situação que gerou todo o problema. Se não existisse um problema, não tinha uma briga na justiça, o Textor não estaria tentando recomprar o Botafogo através de outra empresa, e também é muita ingenuidade também, né? Coisa da imprensa. E repito, isso aqui não é opinião nem uma informação que eu apurei, é uma questão da justiça que está pra todo mundo ver. Já é público. O Geraldo Fire, 1995. O Botafogo é a alegria de muitos jornaleiros, aí ele usou aspas, de plantão, né? Então a culpa é da imprensa, né? Ainda tá debochando dos jornaleiros. O Igor, vizinho do Brandão, botou aqui, ó. Ah, mas enquanto a 777 estava no Vasco, os compromissos estavam em dia. Então agora... esquece esse vascocentrismo aí, Igor. O mundo não tá girando em torno do Vasco, não, cara. 99557-1013, fala aí. Fala, rapaziada do Papo 1, Pedro Viana de São Gonçalo. Rapaziada, tá na cara que isso é treta, né, cara? Tá na cara que isso é esquema, entendeu? Só que a hora que estourar, meu irmão, o Faísca vai apagar, meu. Vai ficar estreito pro Botafogo, hein? Vai ficar estreito. Eu tenho certeza que, pô, de 100% da torcida do Botafogo, 99% quando ouviu essa mensagem, quando viu que o cara ia voltar, depois de ser vendido em uma semana, sabe que tem esquema aí, tem treta aí, isso vai dar ruim. Vamos lá, saudações tricolor, eu vou ficar só assistindo. Valeu, irmão, tamo junto, cara. O Armandinho, ó. Mas, Breno, a Eagle não é dele mesmo? Isso que eu não entendo. Era uma empresa, não 100%, mas ele era o majoritário. Com a questão do Lyon, entraram mais sócios. Isso. Que, como é que eu posso explicar assim, de maneira resumida? Uma das garantias do empréstimo foi ele ceder ações. Isso acontece. O cara entra como investidor, por exemplo, uma empresa grande, sei lá, o Facebook, foi muito assim, o Mark Zuckerberg era o dono da maior parte, tinham os outros sócios, e quando ele abria para outros investidores, entrava muita grana na empresa, só que ele tinha que ceder boa parte dos ativos. É isso. E com a Eagle foi isso também. Por isso que tem essa disputa, porque a Eagle agora tem outros sócios, não é só o John Textor. Ah, mas o John Textor comprou o Botafogo, mas o Botafogo não pertence ao CPF John Textor. Isso é bom. A Eagle. Isso é bom de se falar, porque repara, quando a gente falava de SAF no Vasco, a gente falava 777. Quando a gente fala de SAF no Botafogo, é o John Textor. Mas o contrato, obviamente, não é com o CPF, o contrato é com a empresa que ele montou. E essa empresa mudou de configuração a ponto de agora ele ter montado uma outra empresa nas Ilhas Caimã. E através dessa empresa ele quer um acordo para recomprar o Botafogo da Eagle que ele fundou. Eu sei que é difícil. E é mais difícil ainda porque a empresa que ele montou nas Ilhas Caimã também se chama Eagle, né? O Textor tá com a fixação, né? No nome Eagle. E isso dificulta um pouco o entendimento. Mas é isso. Teve quase com 360 no negócio. Ele era o sócio majoritário da Eagle e aí, digamos assim, diluiu essa sociedade através do investimento que ele recebeu para comprar o Lyon. O grande problema, Breno, no fim das contas, se chama Lyon, né? Ali tá muito claro, e aí você pega quem tá avaliando isso do ponto de vista jurídico, quem entende mais de mercado financeiro, todos concordam que o rolo começa no Lyon. Ele não conseguiu do Lyon pra frente, digamos assim, tratar a rede de clubes dele de uma maneira saudável. E aí o Botafogo tá envolvido no meio disso tudo. Vamos ver a galera? 99557-1013, fala aí. Boa tarde, meus amigos do Papo de Craque, primeira edição. Aí. Aqui quem fala, Albino Vascaíno, do Complexo do Alemão. Como vocês estão? Bem, graças a Deus. Brenoca, Gabriel, uma pergunta. O Cuiabano, ele vai poder jogar o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Vasco? Não, né? Não. Porque ele teria que bidar de novo, correto? Isso, sim. Perfeito. Porque agora ele não é mais jogador do Botafogo, ele veio por empréstimo, aí tem que mudar tudo. Ele não pode, não, correto? Ou tô errado? Você está correto. Um abraço. Irmão, você está correto. Ele teria que estar regularizado antes da primeira partida, né? Antes da fase iniciar. Então, como ele chegou no meio da fase, é um jogador novo, né? Pro bid
da CBF pro Bira, da Ferg, ele é um jogador novo. Ele vem emprestado do Nottingham Forest. Isso aí, um novo contrato. Então ele não está à disposição pro jogo contra o Vasco. 99557-1013. Fala aí. Fala, rapaziada, Papo de Craque 1 aí, ó. O amigo falou aí que vocês estão enchendo linguiça aí. Porra, apoio o amigo mesmo, cara. Te falar, porra, várias paradas de falar de futebol, vocês falam, porra, a vida dos outros. Mas é melhor, cara. Futebol que é bom mesmo, a gente tá aqui pra ver parar de futebol, filho. Não, mentira. Mentira. Sempre assisto vocês direto, todos os dias. Pô, mas tá difícil, mano. Pô, te falar, gosto muito do programa de vocês. Mas, porra, tenta focar mais em futebol. Valeu, rapaziada, tamo junto. Cara, a gente tá aqui pra fofocar. E aí no meio a gente lembra, tem que falar do Botafogo, tem que falar do de futebol, um pouquinho fofoca, claro, um pouquinho receita de bolo. Evidentemente é brincadeira, né, gente? Tem que trocar ainda. Você não fala sempre, de trabalho. Desculpa. Sempre foi assim o programa, gente. É brincadeira, é leve. A gente acabou de falar de Botafogo pra caramba. A galera quer matar a gente já porque a gente tá questionando aqui o João Tex. O clube acabaria, era o que queria essa mídia suja. Ó, o Leandro Isbano falou, boa tarde. Poderiam tirar esse Vegeta e deixar as 2 edições com o Breno. Não. Eu tenho família, pô. Não, irmão. Ô, Leandro, eu tenho tá família. Com filho pequeno em casa, paizão. Deixa ele criar o filho dele. O papo 2. Hoje, o Vegeta me pediu uma folga. Eu falei, claro, dobro pra você. Amanhã ele dobra nos programas. Entendeu? Amanhã ele faz o primeiro e comenta o segundo com o Vitor Costa apresentando, tá bom? Então fiquem tranquilos. E amanhã eu estou de folga. Aí que beleza. Por conta dessa nossa cobertura, entendeu? Não, nada de 2 edições com o Breno, Vamos falar do Colossal, o clube de regatas do Flamengo. 12h36. Ó, que absurdo, cara. Eu quero falar do Mengão com o Léo Pinheiro. Fala, Léo Pi. O Flamengo negou uma proposta vinda do Al Rayyan, clube do Catar, pelo atacante Pedro. Uma proposta de 18 milhões de dólares, algo em torno de 98 milhões de reais, ou seja, quase 100 milhões de reais pelo camisa 9 rubro-negro. E a diretoria flamenguista manteve a postura recente de outras consultas que recebeu. Por exemplo, no caso da dupla Léo Pereira e Léo Ortiz. E o Flamengo não negociará nenhum atleta que nesse momento faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz. O Pedro hoje, inclusive, é considerado o titular do setor ofensivo rubro-negro. Depois de toda aquela polêmica de exposição do desejo de parte do departamento de futebol do Flamengo de querer negociar o Pedro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.